No meu caso aqui, para trabalhar com PHP, eu estou utilizando o AMP Server. Quem estiver utilizando o Vengrit, que é até melhor, ou estiver utilizando o Vertrigo, faça o seguinte: crie uma pasta no diretório root do seu Apache, no caso do meu que é o AMP Server. Meu fica dentro de C, o AMP, www. Aqui dentro tem uma pastinha chamada cursos, tem uma pastinha chamada curso PHP, e aqui dentro do curso PHP eu vou criar uma nova pasta chamada Composer. Chamar tudo em maiúsculo, podia ser tudo minúsculo, não importa o nome aqui. E eu vou copiar esse caminho aqui, certo? Copiei esse caminho. Com o meu terminal aberto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou limpar primeiramente meu terminal, com o comando CLS. Posso até aumentar ele aqui também, expandir ele. No caso do Windows 10 ele permite expandir o terminal, deixar ele na tela máxima. E vou fazer o seguinte, vou me mover para aquele caminho. Então CD e colei o caminho aqui. Pronto, eu já estou dentro do caminho onde vai ficar o meu projeto. E aqui agora a gente vai começar a entender o Composer. O Composer, ele basicamente trabalha com um arquivo chamado composer.json. Ou seja, na raiz do meu projeto tem que ter um arquivo chamado composer.json. Eu posso simplesmente criar esse arquivo manual, que é a forma que eu gosto, ou eu posso criar através do terminal, que é o jeito que a gente vai fazer agora para você ver como que funciona. Então, aqui no terminal, eu vou digitar o comando composer init, ou seja, para inicializar o composer, para começar as configurações dele. Digitei. A primeira coisa que ele pergunta aqui é o nome do meu pacote. Isso daqui para que é, pessoal? O nome do pacote. Depois, quando você estiver no package list, que eu vou ensinar esse módulo também, uma aula sobre o package list, se você for subir o seu projeto para o GitHub e depois for jogar esse projeto no package list, para que serve isso? Para você deixar seu pacote, ou seja, seu código-fonte, para outras pessoas também fazer o download dele. Ou seja, você desenvolveu uma funcionalidade interessante e acha que isso pode ser útil para muitas pessoas. Então você pode subir seu projeto para essas pessoas. E esse nome aqui é o nome que ele vai ficar disponível no package list. Eu vou chamar meu camarada aqui de ETI Composer PHP. Pronto, se eu colocasse um nome diferente aqui, ele daria um erro. Então no caso aqui eu tenho que colocar o vendor name, que é o nome do vendor name, normalmente é o nome da empresa. Por que eu coloquei ETI? ETI é de especialista TI, é só abreviação. Então vendor name é especialista TI. Podia colocar especialista TI, não importa. E o nome do meu pacote em si, no caso é composer-php. Aqui eu posso passar uma descrição para esse camarada. Eu falo assim, composer curso de PHP. Certo? Então passei a descrição. Vou falar quem é o autor desse meu pacote. No caso aqui, eu vou digitar errado, para vocês verem o que acontece. Se você digitar errado, ele te alerta e fala o jeito certo que você tem de digitar. Olha aqui, ele falou que está errado e passou o formato certo aqui. Ó. Inválido, a forma que eu informei o autor aqui está errado. E o formato certo este aqui é o nome e o e-mail do autor. Então no caso aqui meu nome é Carlos Ferreira. O e-mail é carlos@especializati.com.br. Pronto. Aqui ele vai perguntar qual que é o mínimo stable que eu estou trabalhando no meu pacote. Eu vou dar um enter, que eu não vou informar isso aqui. O tipo de pacote eu também não preciso informar. O tipo de licença podia ser do MIT, do GPL, enfim. Se for gratuito eu posso deixar com MIT. Eu também não vou informar essa informação aqui. Isso aqui tudo vocês têm na documentação bem detalhado para o que é cada um desses camaradas aqui. Ele pergunta, você quer definir alguma dependência? Ou seja, o que é essa dependência aqui? Você pergunta, quero fazer meu projeto agora e já fazer o download do pacote do Monolog. Eu poderia simplesmente informar no momento da criação aqui, esse pacote. Eu vou colocar no. Ele pergunta, para desenvolvimento, no caso que eu tenho, posso ter um pacote para o ambiente de produção e pacotes para o ambiente de desenvolvimento. Ou seja, quando eu estiver rodando a minha máquina local, que é o ambiente de desenvolvimento, eu quero ter um pacote de PHP Unit, por exemplo, para testar minha aplicação. Então eu poderia especificar aqui, ó, quando eu estiver no Require Dev, ou seja, estiver no ambiente de desenvolvimento, eu quero trabalhar com PHP Unit. Eu também vou colocar não. E aqui ele está simplesmente me confirmando, olha, o seu arquivo de composer.json vai ficar desse jeito aqui, com o nome assim, a descrição assim, o autor esse camarada aqui, o require vai vir vazio, porque você não definiu uma dependência. É isso mesmo que você quer? Vou digitar yes, confirmando. Pronto, o meu arquivo composer.json, se a gente olhar aqui, ó, ele acabou de ser criado. Eu vou copiar esse cara aqui, ó,
Então, Ctrl C nesse projeto e vou abrir ele no meu NetBeans. Então, vim New Project, PHP, aplicação PHP. Aqui eu vou dar o nome do meu projeto, vou chamar ele aqui de Composer. O caminho dele, vou setar aqui agora, Composer. Vou falar a versão, deixar padrão aqui, e eu posso finalizar. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele criou esse camarada daqui. Então, esse aqui é o pontapé inicial para a gente trabalhar com o Composer. Obviamente, se eu quiser trabalhar com o Composer, eu podia ter só isso daqui, ó, falando só quais são os pacotes que eu preciso e tudo mais, mas isso aqui é bem interessante, você tem o nome do seu pacote, caso você queira terceirizar ele para a web, a descrição falando os detalhes do seu pacote em si, quem são os autores, no caso aqui meu autor, é só esse camarada aqui, se eu quisesse passar mais um autor, eu colocaria vírgula aqui, ó, e simplesmente podia vir passando quem são os autores do meu projeto. No caso, o autor desse projeto aqui sou só eu, o nome é Carlos Ferreira, o e-mail é esse daqui. Se eu quisesse passar alguma dependência aqui, eu simplesmente passaria aqui agora. No caso, depois a gente vai ver como trabalhar com dependências. Mas basicamente esse aqui, que é o arquivo composer.json para a gente trabalhar com o Composer do PHP.